O sol ainda não tinha se levantado completamente quando João, um experiente caminhoneiro, seguia pela estrada de terra que cortava o interior do Brasil. A longa jornada já tinha consumido horas, mas o ritmo constante do motor do seu caminhão era quase hipnótico. Ele gostava da solidão da estrada, o som do asfalto sob as rodas e a imensidão do céu que parecia se estender infinitamente. Mas naquele dia, algo inesperado chamou sua atenção. No acostamento, uma mulher estava parada, segurando firmemente duas crianças pequenas nos braços e uma pilha de sacolas amarradas. A cena parecia saída de um filme, mas era real e cruelmente presente ali, à beira da estrada. João reduziu a velocidade, a curiosidade e a preocupação crescendo rapidamente dentro dele. O rosto da mulher estava cansado, marcado pela vida difícil que claramente enfrentava. As crianças, com olhinhos assustados, apertavam a mãe com força, buscando algum conforto naquele momento incerto. Ele podia sentir o peso da situação, um aperto no peito que o fez desacelerar ainda mais, quase parando o caminhão. O que aquela mulher fazia ali, naquele lugar isolado, tão vulnerável? Por que ninguém ajudava? Uma voz interior lhe dizia para fazer algo, mas o medo do desconhecido e as incertezas do que poderia acontecer também o prendiam. Enquanto observava, um grupo de homens surgiu à distância, caminhando rápido em direção à mulher. João sentiu um calafrio. A cena começava a se transformar num pesadelo que ele não esperava encontrar naquela rota comum. Com o coração acelerado, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. João desceu do caminhão, as botas pesadas afundando na poeira da estrada, pronto para enfrentar o que viesse. Mas o que ele não sabia era que aquela simples decisão iria desencadear uma série de eventos surpreendentes, colocando em risco não só sua vida, mas também a de todos aqueles envolvidos. João desceu do caminhão com passos firmes, mas seu coração batia acelerado. A mulher, ao perceber sua aproximação, olhou para ele com uma mistura de alívio e medo, seus olhos expressando uma história de sofrimento que ele ainda não podia entender completamente. As crianças apertaram-se mais ao corpo da mãe, pequenas mãos se agarrando às suas roupas com força, como se aquele gesto pudesse protegê-las do mundo cruel que as cercava. Você está bem? João perguntou, tentando soar o mais gentil possível, enquanto estendia a mão para oferecer ajuda. A mulher hesitou por um momento, como se lutasse contra um dilema interno. Finalmente ela respondeu com uma voz trêmula: Eu! Eu não tenho para onde ir. Estou perdida e não sei o que fazer. João sentiu um aperto no peito. Aquela frase tão simples carregava um peso enorme de desespero e abandono. Ele olhou para as sacolas que ela carregava. Algumas roupas, alimentos básicos, nada que parecesse suficiente para sustentar uma família. A estrada onde estavam era isolada, longe de qualquer cidade ou posto de gasolina, e o sol começava a aquecer o dia, mas não o suficiente para aquecer aquele momento de angústia. Venha comigo, disse João, decidindo naquele instante que não podia simplesmente passar adiante. A mulher olhou para ele com surpresa, talvez um pouco de esperança começando a brilhar em seus olhos cansados. Mas antes que pudesse responder, os homens que ele havia avistado antes chegaram até eles. Eles estavam vestidos de forma simples, mas seus olhos frios e suas expressões fechadas denunciavam intenções nada amigáveis. Um deles, o mais alto, se aproximou e falou com voz dura: Essa mulher não é daqui. Ela está fugindo de alguma coisa e não queremos encrenca na estrada. João sentiu o clima pesado no ar e percebeu que aquela situação poderia facilmente sair do controle. Ele deu um passo à frente, posicionando-se entre a mulher e os homens. Ela está em apuros. Se querem briga, que seja comigo, mas não toquem nela. O líder dos homens riu, um som seco e ameaçador. Você não sabe com quem está mexendo, caminhoneiro. Mas João estava decidido. Não podia ignorar o pedido silencioso de socorro naquela mulher e suas crianças. Ele voltou para o caminhão, abriu a porta do passageiro e fez um gesto para que eles entrassem. A mulher, hesitante, pegou as crianças e subiu para o caminhão. João sentiu o peso da responsabilidade apertar seus ombros, mas também uma força interior que nunca tinha experimentado antes. Enquanto dirigia, ele percebeu que aquela decisão tinha desencadeado algo muito maior do que um simples ato de bondade. Ele não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Ameaças, segredos escondidos e uma luta pela sobrevivência que colocaria a vida de todos em risco. No entanto, naquele momento, ele apenas segurou firme o volante. Olhando pelo retrovisor para as crianças que dormiam no banco de trás,
e a mulher que finalmente parecia sentir um pouco de segurança. Mas a estrada era longa e os perigos estavam apenas começando. Enquanto João dirigia pela estrada sinuosa e solitária, o silêncio dentro do caminhão era pesado, carregado de incertezas e pensamentos que giravam em sua mente. A mulher, que agora ele sabia se chamar Marina, observava o horizonte pela janela, seu rosto marcado pelo cansaço e pela angústia, enquanto os filhos pequenos dormiam no banco de trás, exaustos da longa caminhada. João não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido pouco antes, o encontro com aqueles homens estranhos e a sensação de que algo muito errado rondava Marina e seus filhos. Ele se perguntou qual seria a verdadeira razão pela qual ela estava na estrada, sozinha e sem rumo, com duas crianças pequenas. Decidiu então puxar conversa, tentando criar um ambiente de confiança dentro do caminhão. Marina, posso perguntar o que aconteceu? Por que você está sozinha aqui nessa estrada com seus filhos? Marina suspirou profundamente, como se tentasse reunir forças para contar sua história. Eu tive que fugir. Meu marido, ele mudou. Começou a beber demais, ficou violento. Não podia mais ficar lá, pelo bem dos meus filhos. Mas não tive para onde ir. Quando saí de casa, levei o que pude carregar. Mas ele me ameaçou, disse que ia me encontrar e me fazer pagar. João ouviu atentamente, sentindo a gravidade da situação. Ele sabia que não podia simplesmente deixar Marina e as crianças em perigo, especialmente depois de tudo que já tinham passado. Eu vou te ajudar. Vou levar vocês para um lugar seguro, prometeu João, com firmeza na voz. Mas o caminho até a segurança não seria fácil. Poucos quilômetros depois, o caminhão foi surpreendido por um som alto, um barulho de pneus derrapando na estrada, seguido de um forte impacto. João freou bruscamente e olhou pelo retrovisor. Dois carros se aproximavam em alta velocidade, bloqueando a passagem. Marina agarrou a mão dele, o medo evidente em seus olhos. Eles me encontraram, sussurrou. João sabia que precisava agir rápido. Sem hesitar, tentou dar ré, mas os carros cercaram o caminhão por todos os lados. Dois homens saíram dos veículos armados e se aproximaram ameaçadoramente. Então é você que está protegendo essa mulher, disse um deles, com um tom rude. Vai acabar se arrependendo. João sentiu o sangue gelar, mas tentou manter a calma. Eu sei só, quero ajudar. Não precisa haver violência. Um dos homens avançou, mas antes que pudesse fazer algo, Marina pegou uma pedra do chão e jogou com força contra ele, fazendo-o recuar. Foi o sinal para que a situação escalasse rapidamente. João se preparou para o pior, mas, inesperadamente, um som de sirene ecoou na distância. Luzes azuis apareceram no horizonte e os homens rapidamente se dispersaram, fugindo em seus carros. João respirou aliviado enquanto os policiais chegavam para prestar ajuda. Na delegacia, Marina contou sua história com mais detalhes, revelando que seu marido tinha conexões perigosas, envolvido com grupos criminosos que agora queriam recuperar o controle sobre ela e as crianças. João sentiu o peso da responsabilidade aumentar. A partir dali, não se tratava apenas de uma viagem solidária, mas de uma verdadeira luta pela sobrevivência. Enquanto isso, as crianças começaram a se adaptar ao novo ambiente, e Marina, apesar do medo, sentia uma esperança que há muito não sentia. Mas João sabia que essa esperança seria testada inúmeras vezes e que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Depois daquele encontro dramático na delegacia, a vida de João, Marina e as crianças mudou para sempre. O caminhoneiro se tornou mais do que um estranho solidário, ele era agora um guardião, alguém disposto a enfrentar qualquer perigo para garantir a segurança daquela família. Marina, apesar da ajuda que estava recebendo, não conseguia esquecer o medo constante que a perseguia. Seu marido, Antônio, não era um homem comum. Ele tinha ligações profundas com um grupo criminoso perigoso, e sua influência parecia se estender muito além do que ela imaginava. Enquanto João tentava encontrar maneiras de proteger a família, Marina recebia ligações anônimas, mensagens ameaçadoras e até percebeu sombras seguindo seus passos. A polícia fazia o que podia, mas a sensação de vulnerabilidade era palpável. Certa noite, João estava descansando na pequena pousada onde estavam hospedados, quando um barulho estranho veio da rua. Ele saiu para investigar e viu uma figura encapuzada observando a janela do quarto de Marina. O coração de João disparou, era uma ameaça clara. Sem perder tempo, ele chamou a polícia, que chegou rapidamente, mas o invasor já havia desaparecido na escuridão. Na manhã seguinte, Marina recebeu uma carta anônima. O bilhete continha uma ameaça velada. Se ela não voltasse para Antônio,
As crianças pagariam o preço. A tensão aumentava a cada dia. João sabia que não poderia continuar ali apenas esperando que a situação piorasse. Precisavam de um plano, e rápido. Foi então que Marina lembrou-se de uma velha amiga de infância, Carla, que morava em uma cidade distante e que sempre foi um ombro amigo. A ideia de fugir para um lugar completamente novo, onde ninguém conhecesse seu passado, parecia a única saída. João ofereceu sua ajuda para levar a família até lá, mesmo sabendo que seria uma jornada perigosa, com os perseguidores provavelmente atrás deles. Durante a viagem, as crianças, ainda inocentes diante do mundo cruel, começaram a criar laços com João, vendo nele uma figura paterna. Eles riam, brincavam e, por alguns momentos, o medo parecia distante, mas o perigo estava sempre à espreita. Em uma parada para descanso, João percebeu que estavam sendo seguidos novamente. Um carro preto seguia a uma distância constante. Ele decidiu não entrar em pânico, mas sim a agir com inteligência. Aumentou a velocidade, mudou a rota diversas vezes, desviou por estradas secundárias, tentando despistar o perseguidor. A tensão dentro do caminhão era palpável. Marina apertava a mão das crianças enquanto João mantinha os olhos fixos no retrovisor. De repente, no meio de uma estrada deserta, o carro perseguidor acelerou para tentar uma ultrapassagem agressiva. João percebeu a manobra e desviou bruscamente para evitar uma colisão. O perseguidor perdeu o controle, saiu da estrada e bateu contra uma árvore. João aproveitou a situação para fugir. Quando finalmente chegaram à cidade onde Carla morava, a sensação de alívio foi imensa, mas todos sabiam que aquela paz era temporária. Carla recebeu a família de braços abertos, oferecendo abrigo e apoio. Mas o destino ainda guardava suas surpresas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, João sentiu que algo estava errado. Passos lentos e arrastados ecoavam do lado de fora da casa. Ele pegou uma faca da cozinha e saiu cauteloso para investigar. Do outro lado da porta, uma figura familiar apareceu. Não era Antônio, mas sim um homem que parecia ter informações valiosas sobre o passado obscuro do marido de Marina. Esse encontro inesperado prometia revelar segredos que mudariam o rumo da história e colocariam todos em um novo nível de perigo. João e Marina estavam prestes a descobrir que, às vezes, as maiores ameaças vêm de lugares onde menos se espera. O homem misterioso que apareceu à porta naquela noite trazia um ar de urgência e desespero que não passava despercebido para João. Ele era alto, magro, com olhos cansados, mas havia uma determinação em seu olhar que indicava que ele sabia demais, talvez até demais para seu próprio bem. Meu nome é Ricardo, disse o homem com voz baixa e firme. Eu conheço Antônio melhor do que vocês imaginam. E o que está acontecendo não é um simples problema familiar. É muito maior. Vocês estão em perigo maior do que pensam. Marina estremeceu ao ouvir o nome do marido. Ela tinha certeza de que Ricardo era alguém ligado àquele passado sombrio que ela queria esquecer. João apertou a faca, pronto para se defender caso fosse necessário, mas decidiu ouvir antes de agir. Ricardo revelou que Antônio estava envolvido com uma rede criminosa poderosa que operava há anos no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e que, após uma traição dentro do grupo, Antônio havia se tornado um alvo. Eles não vão poupar ninguém ligado a ele, alertou Ricardo. Vocês precisam sair daqui, e rápido. A notícia caiu como uma bomba para a família. O que parecia ser apenas uma fuga para proteger as crianças, agora envolvia uma conspiração maior e mais perigosa do que imaginavam. Naquela manhã, sem perder tempo, João e Marina começaram a planejar a próxima etapa: escapar daquela cidade e desaparecer para sempre, antes que os inimigos de Antônio encontrassem o caminho até eles. Com a ajuda de Carla, que usava seus contatos na cidade, conseguiram documentos falsos para a família e dinheiro suficiente para uma nova vida. Mas o destino parecia estar sempre um passo à frente. Enquanto se preparavam para partir, um carro preto estacionou discretamente na frente da casa. João e Ricardo trocaram olhares preocupados. O cerco estava se fechando. Em uma ação rápida, todos se esconderam no porão da casa, um espaço pequeno, escuro, mas que oferecia alguma segurança temporária. Lá, Ricardo revelou mais detalhes sobre a rede criminosa, os nomes de líderes, pontos de encontro e, o mais importante, uma possível aliança dentro da polícia local, o que explicava a dificuldade em conseguir proteção oficial. Durante horas, eles discutiram o que fazer. A ideia de se entregar à polícia já parecia inútil. Marina, olhando para as crianças que dormiam tranquilas no porão, sentiu uma onda de culpa e medo.
Como ela havia permitido que sua família fosse arrastada para aquele pesadelo. João, porém, mostrou determinação inabalável. Não vamos deixar que esses monstros destruam o que temos, disse ele, segurando a mão de Marina. Vou garantir que vocês fiquem seguros, custe o que custar. Na madrugada seguinte, sob a cobertura da escuridão, eles deixaram a casa pela porta dos fundos, evitando os olhos atentos dos criminosos. No entanto, a fuga não foi tão simples. Logo na estrada, o caminhão em que viajavam foi bloqueado por dois veículos blindados. Homens armados cercaram o veículo, exigindo que entregassem Marina e as crianças. João não hesitou, deu partida no caminhão e acelerou com toda a força, desviando de obstáculos e buscando uma rota alternativa. A perseguição foi tensa, com tiros sendo disparados e o coração de todos batendo acelerado, mas no meio do caos, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um grupo desconhecido apareceu para ajudar. Eram aliados secretos de Ricardo, que haviam infiltrado a rede criminosa e agora lutavam para proteger a família. Com a ajuda deles, João conseguiu despistar os perseguidores e escapar para uma área segura. Mesmo assim, as consequências daquela noite seriam profundas. Eles sabiam que não poderiam confiar em ninguém mais, nem mesmo em autoridades. A única saída era continuar fugindo, tentando construir uma nova vida longe do passado. Mas no silêncio da noite, Marina começou a suspeitar de algo ainda mais perturbador. Ela sentiu que havia alguém do lado deles que não era quem dizia ser, e que a verdadeira ameaça talvez estivesse mais próxima do que imaginavam. A história ainda não tinha terminado. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão constante. A família, agora junto com Ricardo e os aliados misteriosos, se escondia em uma pequena casa afastada da cidade. O lugar era simples, rodeado por mata fechada, longe dos olhares curiosos e das câmeras de vigilância. João e Marina tentavam manter a calma, mas o medo e a incerteza pesavam em seus corações. Marina não conseguia parar de pensar na suspeita que surgira naquela noite. Quem, entre aqueles que os ajudavam, poderia ser o traidor? Ela observava cada olhar, cada gesto, tentando desvendar a verdade por trás das aparências. Até mesmo Ricardo, que parecia tão determinado a protegê-los, parecia esconder algo. Enquanto isso, João dedicava suas noites a planejar o próximo passo. Sabia que não podiam ficar ali para sempre. Precisavam encontrar um lugar seguro, um refúgio onde pudessem reconstruir suas vidas sem o medo constante de serem encontrados. Certa madrugada, enquanto todos dormiam, João recebeu uma mensagem codificada em seu celular. Era de um contato desconhecido, que prometia informações valiosas sobre a rede criminosa que os perseguia, além de uma possível rota de fuga segura para fora do país. O preço? Um encontro arriscado em um armazém abandonado na periferia da cidade, onde poderiam se encontrar com um informante. João hesitou, mas sabia que era uma oportunidade que não podiam perder. Ele contou a Marina e Ricardo sobre a mensagem. Decidiram que João iria sozinho para não colocar as crianças em perigo. Na noite marcada, João saiu silenciosamente da casa, tomando cuidados para não ser seguido. O armazém era um lugar sombrio, cheio de sombras e ecos, onde o perigo parecia espreitar a cada esquina. Lá um homem encapuzado aguardava, seus olhos brilhando sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto. Ele revelou informações assustadoras. A rede criminosa estava maior e mais organizada do que imaginavam, com ramificações em vários países e infiltrações profundas em órgãos públicos. Além disso, havia um novo líder emergente, ainda mais cruel e implacável que os anteriores. Esse líder, conhecido apenas pelo codinome Falcão, estava determinado a eliminar qualquer ameaça ao seu poder, e a família de Marina era um alvo prioritário. João tentou extrair mais detalhes, mas o homem parecia nervoso, olhando constantemente para a porta. De repente, um ruído vindo do lado de fora interrompeu a conversa. João percebeu que estavam sendo observados, talvez até seguidos. O informante o puxou para um canto escuro e sussurrou que não poderiam mais confiar em ninguém, nem mesmo em seus aliados mais próximos. Você precisa avisar sua família e sair daqui agora, disse ele, antes de desaparecer nas sombras. João correu para fora, sentindo o perigo se aproximar rapidamente. Ao voltar para casa, encontrou Marina ansiosa e preocupada. E aí? Perguntou ela, tentando esconder o medo na voz. João contou tudo, e juntos decidiram que era hora de mudar de estratégia. Eles começaram a preparar uma fuga mais complexa, que envolveria várias etapas e aliados inesperados.
Durante os dias seguintes, Ricardo revelou que tinha um contato dentro da Polícia Federal, alguém que poderia ajudar a garantir proteção temporária para a família. Mas essa ajuda teria um custo alto. Eles teriam que entregar informações confidenciais sobre a rede criminosa. A tensão aumentava a cada momento. Marina lutava contra o medo, mas também contra a culpa por ter arrastado seus filhos para aquele pesadelo. João, por sua vez, tentava manter a esperança viva, mesmo quando tudo parecia perdido. Na noite em que planejavam a fuga final, um telefonema inesperado mudou tudo. Era a voz de Antônio, vivo e determinado a consertar os erros do passado. Ele prometeu que faria o que fosse preciso para proteger sua família, mesmo que isso significasse enfrentar seus antigos inimigos sozinho. Marina sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Será que finalmente poderiam encontrar um caminho para a paz, ou o perigo apenas começava a se revelar em sua forma mais cruel? O telefonema de Antônio trouxe uma chama de esperança, mas também abriu portas para um jogo perigoso. Marina, João e Ricardo se prepararam para o que poderia ser a batalha final contra a rede criminosa que os perseguia há meses. Antônio revelou que havia conseguido reunir provas suficientes para derrubar alguns dos líderes da organização. Ele estava trabalhando com a polícia, mas precisava da ajuda de Marina para garantir a segurança dos filhos e de João. Havia um plano: eles fariam uma transferência secreta para um local seguro, enquanto Antônio enfrentava diretamente o Falcão e seus capangas. Marina sentiu um frio na espinha. A ideia de se separar de Antônio, mesmo que temporariamente, assustava, mas entendia que era necessário. Na manhã seguinte, enquanto a família se preparava para a fuga, algo inesperado aconteceu. Um grupo armado cercou a casa onde estavam escondidos. O tempo que tinham para agir era mínimo. João rapidamente pegou as crianças e correu para um porão escondido que só ele conhecia. Marina tentou fechar a porta atrás deles, mas foi surpreendida por um dos homens que invadiram o local. Não precisa lutar, disse o homem, levantando as mãos. Estamos aqui a mando do Falcão. Ele quer a família inteira intacta. Marina engoliu o medo. Aqueles homens não pareciam apenas mercenários, tinham uma frieza assustadora. Enquanto isso, do lado de fora, Ricardo tentava negociar a libertação de Marina. Ele sabia que o plano estava prestes a ruir. De repente, uma explosão sacudiu a casa. Um grupo desconhecido atacou, criando caos e confusão. Foi a deixa para que João e as crianças escapassem pelo túnel secreto. No meio da fumaça e da desordem, Marina conseguiu fugir também, juntando-se a eles. Eles correram pela mata, com os sons de tiros e gritos ecoando atrás. Ao se reunirem no ponto combinado, Antônio apareceu, trazendo reforços e esperança renovada. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a fuga, Marina notou que uma das crianças estava diferente. Seu olhar vazio e um comportamento estranho a preocupavam. João insistiu que estavam apenas traumatizados, mas Marina não conseguiu afastar o pressentimento ruim. Chegando ao local seguro, uma mansão isolada com alta segurança, eles foram recebidos por agentes federais que prometeram proteção total. Porém, a sensação de segurança durou pouco. Naquela mesma noite, Marina ouviu sussurros no corredor. Espiando, viu uma figura misteriosa conversando com um agente federal. Ela percebeu que a infiltração era maior do que imaginava. Alguém dentro da própria segurança estava vendendo informações para o Falcão. A trama se fechava cada vez mais em torno deles, e a verdadeira batalha era agora para descobrir em quem podiam confiar. Enquanto isso, Antônio preparava um golpe final contra o líder da organização criminosa. Sabia que o risco era enorme, mas era a única chance de acabar com aquele pesadelo. Marina, João e as crianças tentavam se manter unidos, enfrentando o medo e a dúvida. Mas a pergunta que não saía de suas mentes era: seriam capazes de sobreviver à tempestade que se aproximava? O destino deles pendia por um fio, e cada decisão poderia ser a última. A tensão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Marina, João, Ricardo e as crianças estavam no refúgio, mas sabiam que ali não estavam totalmente seguros. O inimigo estava mais próximo do que jamais imaginaram. Antônio reunira suas informações e elaborado um plano audacioso para capturar Falcão e desmantelar sua rede de uma vez por todas. Ele tinha uma equipe preparada para agir, mas tudo dependia da precisão e do momento certo. Na madrugada, quando a casa estava em silêncio, Marina foi acordada por um ruído estranho.
Algo não estava certo. Levantou-se cuidadosamente e viu uma sombra se movendo perto da porta do quarto das crianças. Com o coração acelerado, ela chamou João e juntos silenciosamente abordaram a situação. Para sua surpresa, a sombra era Ricardo, que parecia nervoso e desconfiado. O que está fazendo aqui? Marina perguntou em voz baixa. Ricardo hesitou e então confessou. Estava sob pressão dos criminosos para atrair a família, mas não queria machucá-los. Ele queria uma chance de redenção. Marina não sabia se podia confiar, mas sabia que precisavam dele para sobreviver. Pouco depois, Antônio e sua equipe iniciaram a operação. Em uma manobra rápida e silenciosa, conseguiram invadir o esconderijo de Falcão. O confronto foi intenso. Tiros, gritos e adrenalina tomaram conta do local. No meio da confusão, Marina e João protegiam as crianças, tentando mantê-las longe do perigo. Antônio conseguiu capturar Falcão, mas um dos capangas conseguiu escapar, levando informações valiosas. De volta ao refúgio, a família tentou se recompor. A ameaça ainda não havia acabado. Na manhã seguinte, enquanto todos descansavam, um veículo avançou em alta velocidade em direção à mansão. Era uma emboscada. Os criminosos restantes tentavam um último ataque desesperado para recuperar o controle. Marina, João, Antônio, Ricardo e as crianças lutaram lado a lado, mostrando coragem e união. No meio da batalha, Ricardo sacrificou-se para salvar as crianças, confirmando sua redenção. A Polícia Federal chegou a tempo de conter o ataque e a paz começou a se restabelecer. Meses depois, a família retomou sua vida, marcada para sempre por aquela jornada de medo, esperança e superação. Marina decidiu dedicar sua vida a ajudar outras famílias vítimas da violência, criando uma ONG. João, inspirado pela experiência, estudou direito para lutar contra injustiças. As crianças cresceram sabendo o valor do amor e da coragem. E Antônio tornou-se um símbolo de resistência, um herói anônimo das estradas. A história deles é um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sômbrios, a humanidade pode encontrar luz, na coragem, na solidariedade e no amor. O que parecia um encontro casual na estrada tornou-se a narrativa de uma vida inteira, uma vida transformada para sempre por um simples ato de compaixão.